1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Convido também a amada congregação para a leitura do Salmo 18. Leremos os versos 1 a 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. E ainda convido a amada congregação para a leitura de 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Até aqui, convido a amada igreja a uma breve oração. Oremos. Pai Santo, estamos diante da Tua Santa Palavra, Deus, palavra que é o Verbo, que é o próprio Cristo, palavra que é viva e eficaz por ser o próprio Cristo, palavra que nos transforma, palavra que nos regenera, que nos purifica, palavra que nos ensina o caminho a seguir, palavra que nos instrui para todos os segmentos desta vida e também para a vida por vir. E nesse momento, Deus, nós precisamos, Deus, sermos instruídos pela Tua Santa Palavra, mas somente pela Tua Santa Palavra, Deus, sem a interferência humana. Nós não queremos a imaginação humana, Deus, nós não queremos o pensamento humano, Senhor. Nós não queremos as opiniões e convicções humanas.
Nós queremos ser instruídos pela Tua Santa Palavra. Para isso, Deus, nós rogamos a Ti, com todo o respeito e reverência, que Teu Santo Espírito nos ilumine para entender esta palavra já revelada. E também que eu diminua e só prevaleça a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar o amor, o dom perfeito, o vínculo da perfeição, o elemento eterno, a lei áurea do reino de Deus, a própria essência de Deus. Mas nesse sermão, irmãos, eu não quero propriamente me referir ao amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós foi manifesto e provado pelo fato de Deus ter enviado o seu próprio Filho para nos resgatar. Vede com que grande amor Deus nos amou. Mas eu quero falar propriamente da nossa resposta enquanto igreja, ao longo da história da humanidade, propriamente após Cristo, após o nascimento, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo. Como a igreja, ela tem respondido a este amor. Na verdade, a igreja responde ou deve responder por tão grande salvação, por gratidão a Deus. Essa é a resposta da igreja. Na verdade, esse sermão ele tem por objetivo nós analisarmos como que a igreja, aqueles que professam ser cristãos, correspondem a um grande amor que foi derramado por nós. O apóstolo Paulo ele diz que o amor de Cristo nos constrange. E nós vimos aqui nesses textos que lemos, nós vimos nessas declarações, vimos que Deus é amor. O salmista no Salmo 18, ele declara amar a Deus. E o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, ele descreve como é o amor verdadeiro. Entende, irmãos, nós não estamos falando de paixões e concupiscências, nós não estamos falando de interesses pessoais, nem vontade de sermos proprietários de coisas ou pessoas. Nós estamos falando do amor legítimo, o amor que a Bíblia descreve, o amor que é possível nós correspondermos a Deus, porque a Bíblia nos diz que é possível, porque Ele nos amou primeiro. É sobre este amor que eu quero conversar com os irmãos. Como que a igreja tem correspondido ao longo dos séculos? E a resposta está no próprio ministério terreno de Cristo. O próprio ministério terreno de Cristo, além dos seus ensinamentos práticos, os eventos que aconteciam, eles mostravam claramente qual seria a caminhada da igreja, como que as pessoas se relacionariam com Deus. Esse é o objetivo aqui, a nós vermos durante os próprios dias em que Cristo esteve nesta terra. E a primeira situação que eu quero observar com os irmãos está no Evangelho de João, capítulo 6. Ao ouvirem de Cristo e ao tomarem conhecimento da grande obra que Cristo estava realizando entre os homens, obra maravilhosa entre os homens, multidões se aproximaram de Cristo. E aqui em João capítulo 6, verso 2, diz aqui, seguia-o numerosa multidão. Agora olha só, por que essa multidão seguia Cristo? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então a primeira coisa que nós vimos aqui é que se aproximaram dele. Como que essas multidões agiam? Se aproximavam dele, porque tinham visto grandes sinais que ele tinha feito,
curando enfermos. Ora, essa cura de grande quantidade de enfermos levou uma verdadeira multidão a segui-lo. Mas será que seguir a Cristo, porque Cristo cura enfermos, é de fato corresponder ao amor? Corresponder ao amor de Cristo por nós? Será que é assim que a igreja deve corresponder ao amor? Voltaram porque se beneficiaram de algo. Veja o que o próprio Cristo fala nesse mesmo capítulo 6, verso 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo. Quero fazer uma ênfase aqui. Quando Jesus usa essa expressão, em verdade vos digo, ele está chamando a atenção para falar sobre algo certeiro. É como uma flecha acertando o alvo. E ele diz aqui: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, vocês não viram em mim sinais que eu sou o próprio Deus. Vocês não viram em mim sinais que eu me esvaziei da minha glória de ser servido como Deus pelos anjos. Não tive usurpação de ser igual a Deus. Humildemente me fiz um de vocês. Vim para este mundo, nasci de mulher, me tornei 100% homem, para ter uma vida sem pecados, para voluntariamente dar o meu próprio corpo a ser moído na cruz pelos homens e pela ira de Deus contra o pecado, contra o seu pecado. Não foi por isso que essas multidões estão me seguindo, é isso que Cristo está falando. Essas multidões estão me seguindo porque eu dei pão para eles, porque eles se fartaram de pão, o alimento que perece, que hoje satisfaz e amanhã a pessoa sente falta de novo. Não é assim que a igreja verdadeira corresponde ao amor de Cristo. Existe aqui no verso 66, neste mesmo capítulo, um versículo interessante. Capítulo 6, verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ora, quem ama, como vai abandonar? O amor jamais acaba. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não se ressente do mal. O amor não se ufana. Está o retrato, a descrição do que é o amor. Mas essas pessoas, chamadas aqui discípulos, discípulo é aquele que aprende do mestre, o abandonaram e já não andavam mais com ele. Temos uma aplicação a respeito disso. O egoísmo impede o verdadeiro amor por Cristo. Tiago, capítulo 4, tem uma passagem similar. Tiago, capítulo 4, verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Como que é o pedir mal? Para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então a aplicação que nós vemos aqui, não importa o número de pessoas, multidões seguiam a Cristo. Mas essas multidões o seguiam porque ele deu pão para elas. Mas não o pão, o alimento, o pão vivo. Deu o pão que merece. O egoísmo impede o verdadeiro amor. Ao longo da história nós vemos também que a igreja enviou vários missionários para o mundo. E nós temos ciência de que muitos missionários abandonaram a fé, apostataram. Muitas pessoas abandonaram a fé. Existem muitos apóstatas na história da igreja, ao longo do tempo. Jesus também enviou missionários.
quando ele esteve na sua missão terrena. Vamos ver lá em Lucas capítulo 10, verso 1, quando Cristo envia 70 missionários. Lucas capítulo 10, verso 1. Veja que lição podemos tirar daqui. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Isso aqui é a igreja. É a igreja. Isso aqui é um retrato da igreja. Preste bem atenção. Esses 70 que Cristo designou, eles foram com uma missão específica, determinada. Qual era essa missão? Que precedessem a Cristo em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Em cada cidade daquela que aqueles 70 Cristo enviou, o próprio Cristo iria para lá. Então aqueles 70 estavam precedendo Cristo ali. Esta é o que a igreja está fazendo hoje. Como João Batista preparou o caminho de Cristo, foi o precursor de Cristo na sua primeira vinda. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. João Batista estava preparando o mundo para receber o Rei do Universo. Arrependei-vos, primeira coisa. Certo? Assim hoje a igreja está anunciando, a igreja está preparando o mundo para a salvação e condenação. Porque a igreja está precedendo na terra aonde Cristo vai voltar, que é a própria terra. Então o que nós vemos aqui é um retrato fiel da igreja neste envio que Cristo faz desses 70. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja está precedendo Cristo. Esses 70 trabalharam, eles fizeram o que foi determinado por Cristo, mas, para espanto nosso, eles não entendiam bem o próprio Cristo e se deixaram levar pela falsa alegria da missão. Esses 70, eles trocaram valores. Veja aqui no verso 17 ao verso 20, desse mesmo capítulo 10. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Mas que alegria era esta? Uma alegria que não estava sendo motivada pelo valor real da obra de Cristo. Uma alegria que eles sentiam que o próprio Cristo teve que corrigir. Cristo precisa corrigir a sua igreja, ou seja, ele corrige a sua igreja ao longo das épocas. Foi assim na reforma, Cristo corrigiu a sua igreja. E é assim hoje, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo corrige a sua igreja. E aqui diz: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Aí Cristo disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, olha só que Cristo fala para eles: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no reino dos céus. Vocês não entenderam o valor da missão? Vocês não devem ficar alegres porque vocês estão se sentindo poderosos. Não é poder que vai deixar vocês alegres. Não se alegrem com isto. Não se contaminem com algum tipo de orgulho ou com algum tipo de autossuficiência, e que você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo, ou até os espíritos malignos se submetem. Não é você. A sua alegria tem que consistir no fato de eu morrer naquela cruz para pagar os teus pecados, porque o teu nome está escrito no livro da vida, no reino dos céus. Esse é o motivo da tua alegria. E se você vai pregar o evangelho, preceder a Cristo, e se algum poder for manifesto diante de você, saiba que isto é graça de Deus sobre a tua vida. Não há nenhum poder seu, não há nenhum poder em você. O motivo da sua alegria deve ser: o Senhor me amou. O Senhor, Ele me amou tanto
que Ele deu a sua própria vida por mim. Mas não era um senhor qualquer, não era um homem que já não se importava mais em viver e morrer, não. Era um ser que era servido por anjos, adorado como Deus, que se esvaziou totalmente da sua glória, para vir aqui passar dor, sofrer dor, humilhação, injustiças, uma falsa condenação, ver pessoas o abandonando, ver pessoas o traindo, sentir isto, sentir tentação, se fez um de nós para sentir exatamente o que nós sentimos nessas situações adversas. Cristo foi chicoteado, suas costas abertas em chagas, foi colocado gentilmente, numa cruz de madeira rústica cheia de farpas. Ficou pendurado lá por 6 horas. E ele sabia que ia ser assim. Mesmo assim ele veio, porque isto é amor. E a igreja quer corresponder a esse amor se sentindo poderoso. Que bom, vou seguir a Cristo porque eu tenho poder. Que bom, eu vou seguir a Cristo porque eu busco poder. Porque agora até espíritos malignos se submetem a mim. Que bom. Isto é... Eu nem vou falar o que é isso, porque isso é um egoísmo muito grande, irmãos. Isso é soberba. E Cristo, então, Ele corrige a sua igreja. Não é por isso que você deve ser alegre. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, sendo jogado aqui à terra. Eu dei autoridade para vocês pisarem escorpiões e serpentes. Alegre-se, porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Existe uma aplicação aqui. A sensação de ter o poder impede o verdadeiro amor a Cristo. Convido a amada igreja, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. E se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Cristo não fez esse sacrifício para que nós sejamos poderosos na terra. Não, nós não somos. Cristo, Deus, escolheu as coisas fracas do mundo, as coisas que não são, os loucos do mundo. Nós somos os loucos. A pregação do Evangelho é escândalo para os judeus, para os religiosos, isso é escândalo. E é loucura para os gregos, é loucura para os intelectuais. Hoje nós temos no meio da igreja os intelectualoides, que se sentem poderosos porque são intelectuais, são teólogos e fazem grandes asservações. E temos também aqueles que se sentem religiosos e se acham cheios de poder espiritual. É loucura e escândalo. Nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Se nós estivéssemos lá no dia da crucificação, nós iríamos olhar para um lado, os sacerdotes vestidos com roupas talares, bem alimentados, e que tomavam os melhores vinhos. E do outro lado nós íamos olhar um homem desfalecido, sangrando, pendurado numa cruz, seminu, chicoteado, condenado, a poucas horas ou poucos minutos de morrer. E quando pede água, dá um vinagre para ele. Se nós estivéssemos lá nesse dia, nós olharíamos os sacerdotes bem vestidos, bem alimentados, que tomavam o melhor vinho. Do outro lado nós olharíamos um homem semi-morto, pendurado numa cruz, aparentemente não poderia fazer mais nada, e quando teve sede, deram vinagre para ele. A resposta, irmãos, até hoje, de muitas pessoas: eu quero as vestes talares dos sacerdotes, eu quero o bom vinho dos sacerdotes, eu não quero o que vinagre. As pessoas não veem o que emerge da cruz, as pessoas não veem a graça que está na cruz, elas não veem. E se não veem, não vê o amor. E se não vê o amor, não pode corresponder.
Lembre-se que Deus nos ensinou, nós podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. A questão dos próprios apóstolos. Quando os apóstolos foram chamados, alguns deles, aliás todos, quando eles foram chamados, eles abandonaram tudo e seguiram. Está lá em Mateus capítulo 4, verso 20. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Há na história da igreja aqueles que ouviram o chamado, abandonaram tudo e seguiram. Isso é bom, com certeza é bom. Não vamos dizer que não é bom. Mas, se nós pegarmos os 12 apóstolos como espelho do que seria a igreja, eles de fato deixaram tudo e seguiram. Mas entre eles teve um que traiu. Entre eles teve um que negou. Entre eles teve um que não cria. Como explicar isso? Abandonou tudo, deixou tudo e seguiu, mas não cria. O que traiu foi Judas, o que negou foi Pedro, o que não cria era Tomé. Depois, eles abraçaram a fé, exceto Judas, que como filho da perdição se perdeu. Exceto Judas. Depois eles abraçaram a fé e demonstraram um verdadeiro e profundo amor por Cristo. Depois disso sim. Mas estamos aqui nesse momento da história onde eles fizeram isto. Tá? E a aplicação que eu quero dar aqui para os irmãos. Se houver ambição desenfreada, como houve com Judas, esta ambição desenfreada impede o verdadeiro amor a Cristo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Estudamos terça-feira passada. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E foi assim que Judas naufragou na fé. E não só Judas, como muitos outros ao longo da história. Eu quero dizer para você, irmãos, que Cristo, Ele quer te abençoar, não por um esquema criado por teologia de prosperidade, mas Cristo quer te abençoar no amor. Onde você precisa só retribuir esse amor. Onde você precisa entender só a sua condição de miséria e o que Ele fez para te salvar. E responder a Ele com gratidão. Ele não está pedindo um centavo para você fazer isso. É só corresponder o amor de Cristo, se é que de fato os amais. Se é que de fato a igreja ao longo dos anos amou a Cristo. É claro que sim, claro que a igreja verdadeira, ela atravessou os séculos. A igreja chegou até aqui porque Cristo preservou a igreja. Mas quantos no meio da igreja amaram mais as riquezas do que o próprio Cristo? Também tem a aplicação acerca do medo que fez Pedro temer, que fez Pedro negar, que fez Pedro negar. Pedro negou por medo. Olha aqui, fala em 1 João capítulo 4, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A gente vê ao longo do tempo cristãos falando que são poderosos e que morrem de medo de ação demoníaca. Corre lá para baixo da cama, lá porque alguém falou, o inimigo levantou, não é assim que eles falam? Corre lá para baixo da cama e fica tremendo lá dentro. Eu não vou mexer com isso não. Abre a Bíblia no Salmo 91, deixa aberta lá em algum lugar. Como se fosse aqueles filmes de vampiro, né? Que o cara pega uma resma de alho lá para se defender do vampiro. É irônico e trágico ao mesmo tempo. Então, irmãos, ambição desenfreada impede o verdadeiro amor a Cristo. Se alguém está vendo no Evangelho motivo de lucro, ou de status, ou de alguma coisa, isso aí é uma barreira
para amar a Cristo de fato. O medo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se a pessoa está morrendo de medo, essa pessoa não é aperfeiçoada no amor. Ela tem que clamar a Deus: Senhor, eu quero tudo. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Eu quero que o Senhor me ajude a amá-lo. Eu quero que o Senhor me instrua na sua palavra. Eu quero as coisas do reino. Eu quero abraçar o reino. Eu quero ser cidadão do reino. Eu quero estar com o Senhor onde o Senhor estiver. Nem que o Senhor não tenha onde reclinar a cabeça. Isso é corresponder a amor. E a incredulidade de Tomé também é um impedimento para esse verdadeiro amor. Veja lá, Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos. Eu acho lindo essas coisas aqui na palavra de Deus, né? Quantos alertas, quantas advertências, com tanto amor. Cuidado com isso. É como se você vai falar para o teu filho: cuidado para atravessar a rua. Cuidado com isso aqui. Tende cuidado, irmãos. Jamais, veja bem, jamais, crava isso no teu coração, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então nós vemos que a ambição desenfreada é um impedimento para amar a Cristo. O medo é um impedimento para amar a Cristo. A incredulidade impedem o verdadeiro amor a Cristo. Cristo, dentre esses 12 apóstolos, haviam 3 que ele sempre levava: Pedro, João e Tiago. Eles foram para o Monte da Transfiguração, foram para o Monte das Oliveiras. Jesus ficava levando eles. Está lá em Mateus 17. Eles pareciam ser mais próximos, talvez, de Cristo, né? Por algum motivo, Cristo estava sempre levando eles. Cristo ia e levava os representantes da sua igreja. Está lá em Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular para um monte. Mas esses 3 ainda não tinham aquele amor que os faria sequer perder uma noite de sono. Se você for ver lá em Mateus mesmo, capítulo 26, o texto é longo, nós não vamos ler. Mas 26, a partir do 36, Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsêmani e diz a seus discípulos: assentai aqui enquanto vou lá orar. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Jesus chamou eles: me ajudem em oração, vamos orar juntos, porque estou angustiado, porque a minha obra está terminando. E Jesus voltou lá para orar. Quando voltou, eles estavam dormindo de novo. E Jesus fala: não conseguiram suportar 1 hora. Ore, ore. E Jesus fala: quando Jesus voltou, eles estavam dormindo de novo. Eu não sei se você já passou a noite em claro, preocupado com pessoas que você ama. Eu já passei várias. Principalmente com filhos, né? Passei várias noites em claro. Eles não conseguiram passar algumas horas. Isso não é corresponder ao amor de Cristo. Existe uma aplicação aqui também. O desânimo e o sono espiritual impedem o verdadeiro amor a Cristo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não desanimamos, porque se nós desanimarmos, vai haver um empecilho de nós amarmos de fato a Cristo. E o próprio Paulo fala aqui, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ninguém tinha mais condição de discernir o corpo do que esses 3 aqui junto com Jesus. Eles estiveram até no Monte da Transfiguração. Eles viram Elias e Moisés transfigurados, dizendo que Cristo ia ser glorificado. Eles viram o corpo de Cristo glorificado antes de Cristo morrer.
Ninguém tinha mais condição de discernir o corpo do que eles próprios. Portanto, a igreja não brinque com o que é sério, porque não são poucos entre a igreja que dormem. E dorme mesmo. Dorme a ponto da palavra não penetrar na alma e no espírito, porque está dormindo lá. A palavra está lá sendo ministrada, mas ele está dormindo. Dormindo. Espiritualmente. E por fim, para nós encerrarmos aqui o apóstolo João, ele vai representar a igreja que Deus preserva. Porque é a igreja que ama. Não que os outros não amaram, como eu disse, depois eles amaram, estou me referindo a esse tempo da história. João estava junto com aquelas multidões que abandonaram a Cristo. Ele não abandonou, mas estava junto com elas. Ele foi enviado na missão com os 70. Ele também se enganou e trocou os valores. Ele também estava com os 12, deixou tudo, foi seguir Cristo. Mas ele também estava com os 3 que não conseguiram ficar acordados. Ele também dormiu. Mas ele era o que estava ali, que foi atraído pelo amor. E era atraído pelo amor. E ele de fato amava. Está lá em João capítulo 13, Evangelho de João capítulo 13, verso 25. Teria que ler o texto todo, mas para entender melhor, né? João 13, 25 diz assim, ó. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Esse ato de se reclinar sobre o peito de Cristo, ao longo de várias passagens aqui, nós vamos ver que ele tinha uma relação de amor mesmo com Cristo. Ele era próximo com Cristo. E ele era chamado por Jesus, aquele que amava. E no seu evangelho, ele gostava tanto disto, João, que ele não fala, eu vi, eu fiz, eu estava lá. Ele fala assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. Ele costumava falar isso, ele tinha esse hábito de falar isso, né? Vamos ver lá, João, eu acho que é João 2,7, se não estiver enganado. Vamos ver se é. Mas ele falava, né? Se não for, não tem problema. João 2,7. Não é? João 21,7. Eu acho que é 21. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Ou seja, ele está se referindo a ele mesmo. Aquele discípulo a quem Jesus amava. Bem, ele foi de fato atraído por amor. A aplicação aqui, embora falho e pequeno, João se entregou à relação de verdadeiro amor a Cristo. Salmo 91,14 diz, aquele que se apegou a mim por amor, eu o livrarei, colocarei a salvo e lhe mostrarei a minha salvação. Veja o que aconteceu aqui em João capítulo 21, verso 22 e 23. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça, porque Pedro perguntou, o verso 21, Pedro pergunta a Jesus o que vai acontecer com João. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Se referindo a João. Verso 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Nós vemos que já havia problemas de interpretação naquela época, né? Isso não é um problema só de hoje, que você fala uma coisa, a pessoa entende outra, você escreve uma coisa, a pessoa entende outra, né? Já havia problemas de interpretação. Agora, é fato que Jesus preservou João. Os demais discípulos foram martirizados, Jesus não. Isso não quer dizer que quem morre antes da velhice não ama a Cristo, não é isso. O que nós estamos dizendo é uma representatividade da igreja. A igreja preservada é a igreja que ama Cristo. Esta é a igreja preservada. Pode ter 1 milhão de placas de igrejas por aí. A igreja preservada é a igreja que ama Cristo. Ou seja, a igreja que não abandona o amor,
ou se abandonou o amor, aquela que se arrepende. Apocalipse 2, 4 e 5 é a implicação. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso é o próprio Cristo falando à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja preservada por Cristo é a igreja que ama. Senão, ele vai remover o candeeiro. Não tem nada a ver com a idade que a pessoa vive ou morre, mas com o amor que ela corresponde. A igreja preservada é a igreja que ama Cristo. Quero terminar só dizendo que muitos desses que foram mencionados aqui falharam em alguns momentos e se arrependeram e se submeteram totalmente a Cristo. E depois, por amor, amaram muito a Cristo, fizeram uma obra e foram salvos. Outros não o amaram e se perderam. Mas Jesus mostrou que o amor a Cristo preserva a sua igreja, o amor incondicional que os outros apóstolos desenvolveram também. Este amor vence a desistência daqueles que fez aquela multidão toda abandonar. Vence a troca de valores que aqueles missionários se deixaram levar. Vence o amor às coisas materiais que Judas se contaminou, vence o medo que perturbava Pedro, vence a incredulidade que afastava Tomé de Cristo, vence o sono espiritual e o desânimo dos três no monte. Que possamos entender a graça de Deus, sermos gratos e, acima de tudo, cultivarmos um verdadeiro amor a Cristo. Quero convidar a amada congregação, como resposta para esse sermão,